Olá, meus amigos e minhas amigas! Hoje vamos discutir alguns temas importantes nas relações internacionais. Primeiro, questionamos se o Kremlin considerará a proposta de uma trégua olímpica durante os Jogos de Paris. Será que isso é viável? O que Moscou acha disso? Em seguida, temos uma questão crítica sobre a OTAN. Existem vulnerabilidades na tecnologia submarina que poderiam comprometer a segurança de bilhões na Europa. Será que a Rússia poderia aproveitar esse ponto frágil? Além disso, vamos analisar as possíveis respostas de Israel ao recente ataque iraniano. Quais estratégias Israel poderia adotar para retaliar? Por fim, vamos olhar para o front ucraniano, mais especificamente para Chasiv-Yar, que se tornou um ponto central nos esforços de guerra. Qual seria a importância estratégica dessa região para ambos os lados envolvidos no conflito? Bom, gente, vamos iniciar falando sobre a preocupação da OTAN com a segurança submarina na Europa, diante dos avanços tecnológicos da possível atuação hostil contra essa segurança. O almirante Didier Malaterra, que é vice-comandante do Comando Marítimo Aliado da OTAN, chamou a atenção para as possíveis ameaças a infraestruturas submarinas, incluindo fazendas eólicas, dutos e cabos de energia. Ele explicou que essas infraestruturas vitais para a energia e comunicação da Europa não foram construídas pensando em resistir aos tipos de ataques que são caracterizados como guerra híbrida. Malaterra destacou que é importante reconhecer que há esforços, como os atribuídos à Rússia, para explorar essas vulnerabilidades, com o objetivo de atingir e fragilizar a economia europeia. Mas o problema não estaria apenas na economia. O almirante também disse que os avanços em tecnologia submarina, incluindo o desenvolvimento de submarinos nucleares, são parte dessas ameaças potenciais. A OTAN, segundo ele, está ciente desses desafios e vem trabalhando em conjunto para reforçar a segurança dessas infraestruturas críticas. Na verdade, esse assunto ganhou mais atenção após incidentes de suspeita de sabotagem em gasodutos no Báltico nos últimos 18 meses, como os que aconteceram nos gasodutos de Nord Stream 1 e 2 e no Baltic Connector. Apesar das investigações detalhadas por diversos países, os casos ainda não foram completamente esclarecidos. Malaterra, com sua experiência de mais de 1000 dias no mar, destacou como o ambiente mudou bastante desde que a infraestrutura atual foi desenvolvida pelo setor privado. E essa estrutura hoje é extremamente exposta a novas formas de conflito. Bom, gente, a França apresentou uma proposta que, embora não fale em uma paz definitiva, traz esperanças de uma pausa nos conflitos, inspirada no espírito olímpico. Mas como Moscou teria reagido à proposta de Macron? Bom, segundo eles, a Ucrânia poderia usar essa pausa para se reorganizar e se rearmar. Mas a ideia de suspender conflitos armados durante uma trégua olímpica não é uma tradição nova, isso é antigo. E Macron disse numa entrevista na segunda-feira que trabalharia para alcançar essa trégua quando Paris sediar os Jogos Olímpicos de Verão, de 26 de julho a 11 de agosto. Quando perguntado sobre isso, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que tanto o presidente Vladimir Putin quanto o exército russo perceberam que, em geral, o regime de Kiev usa essas ideias, essas iniciativas, para tentar se reagrupar, se rearmar e assim por diante. Peskov não descartou completamente uma trégua olímpica, mas disse que ninguém ainda tinha dado passos oficiais nesse sentido. Em sua entrevista com a mídia francesa, Macron disse que a França fará de tudo para trazer uma trégua aos conflitos na Ucrânia, em Gaza e no Sudão, e que envolveria o presidente chinês Xi Jinping na questão. Veja o que Macron disse. É uma oportunidade na qual tentarei envolver muitos dos nossos parceiros. O presidente chinês virá a Paris em algumas semanas. Vou pedir que ele me ajude. Respondendo a uma pergunta separada sobre a China, Peskov disse que a posição de Pequim sobre o conflito na Ucrânia é muito equilibrada e construtiva. A China, que não condenou a invasão de Moscou e aumentou substancialmente o comércio com a Rússia desde o início da guerra, apresentou uma iniciativa de paz no ano passado, que apesar de não ter empolgado as partes, recentemente foi citada por Moscou. Bom, gente, depois de Avdiivka, boa parte dos esforços de guerra da linha de frente tem se concentrado na cidade ucraniana de Chasiv-Yar, localizada na região industrial de Donbás, no leste da Ucrânia. Paraquedistas russos alcançaram a extremidade oriental da cidade, que, segundo o principal comandante de Kiev, Moscou deseja tomar até 9 de maio, data em que a Rússia celebra a vitória soviética sobre a Alemanha nazista. Embora o Kremlin não tenha reconhecido oficialmente esse prazo, as forças russas estão intensificando os ataques à cidade, que é estrategicamente importante, utilizando para isso artilharia, drones e ataques aéreos. O coronel-general Oleksandr Syrskyi, o principal comandante ucraniano, disse que a situação no campo de batalha no leste se deteriorou.
No entanto, ele falou que as brigadas de Kiev em Chasiv-Yar estão resistindo aos ataques por enquanto e foram reforçados com munição, drones e dispositivos de guerra eletrônica. Se as forças russas capturarem a cidade, que fica a apenas 12 quilômetros do centro da devastada cidade de Bakhmut, conquistada em maio do ano passado após meses de combates sangrentos, elas poderiam lançar ofensivas diretas contra várias cidades fortalezas ucranianas. De acordo com correspondentes de guerra russos e analistas que estão acompanhando de perto, é provável que as forças de Moscou tentem pressionar as forças ucranianas do leste, sul e norte, forçando elas a fugir para o oeste. Soldados russos até começaram a telefonar para seus homólogos ucranianos em Chasiv-Yar, exigindo que se rendam ou enfrentem bombardeios aéreos guiados, que têm sido usados com efeitos devastadores, segundo o veículo de notícias estatal russo Rossiyskaya Gazeta. Kiev, que está pressionando Washington para liberar aquele pacote de ajuda atrasado, teme que a Rússia esteja preparando uma grande ofensiva ao longo da frente de mais de 1.000 quilômetros. Chasiv-Yar, chamada de Chazovar pelos russos e conhecida como Kiet Ravine antes da guerra, tinha uma população de mais de 12 mil pessoas e sua economia pré-guerra girava em torno de uma fábrica que produzia produtos de concreto reforçado e argila refratária resistente a altas temperaturas, usada para fazer produtos como tijolos. Por ser localizada em terreno elevado, a cidade serviu como ponto de reagrupamento e como base de artilharia avançada para o exército ucraniano. Ela foi extensivamente bombardeada e danificada pelas forças russas. Um ataque russo a edifícios residenciais na cidade em 2022 matou pelo menos 43 pessoas, que a Rússia afirma serem tropas ucranianas. Atualmente restam apenas algumas centenas de moradores, na maioria idosos, alguns dos quais estão indo embora. Os que ainda estão lá se abrigam em porões e dependem de voluntários para comida e água. O prefeito da cidade fugiu há muito tempo e Shehi Shaus, chefe da administração militar local, traz ajuda para as cidades de outros centros. Bom, gente, analistas militares russos apontam Sloviansk, Kramatorsk, Druskivka e Konstantinivka como as cidades fortaleza no leste da Ucrânia, acessíveis a partir de Chasiv-Yar. O Instituto de Estudos de Guerra, com sede em Washington, descreve essa cidade como a espinha dorsal da defesa do exército ucraniano no leste. Eles ainda destacam que o esforço ofensivo para tomar Chasiv-Yar oferece às forças russas as perspectivas mais imediatas para avanços importantes sob o ponto de vista operacional. A ISW alertou que perder Druskivka e Konstantinivka seria um grande revés operacional difícil de reverter. E como deve ser essa batalha? Bem, durante a longa captura de Bakhmut e Avdiivka, ao sul, as baixas de ambos os lados foram altas, embora, como sabemos, não existam dados públicos confiáveis sobre a escala dessas baixas. Sergei Markov, ex-conselheiro do Kremlin, prevê que a batalha por Chasiv-Yar será igualmente difícil do ponto de vista russo. Veja o que Markov disse. O período de luta por Chasiv-Yar começou. Será longo. O combate será semelhante ao de Bakhmut. Alexander Kots, correspondente de guerra do jornal Komsomolskaya Pravda da Rússia, que frequentemente viaja com o exército russo, mencionou que as forças aerotransportadas estão tentando avançar. Veja o que Kots escreveu no serviço de mensagem Telegram. Para entrar é necessário primeiro nivelar os flancos e cercar a cidade, proporcionando vários pontos de entrada de diferentes direções ao mesmo tempo. Isso é necessário para esticar as forças de defesa do inimigo na cidade e forçá-las a se mover constantemente em diferentes direções sob o nosso fogo constante. Analistas ucranianos com o Deep State UA, um grupo que acompanha de perto a guerra, disseram no X que a Rússia estava reunindo reservas para a Batalha de Chasiv-Yar. Essa situação já deixa claro a importância que é dada por ambos os lados para o controle dessas cidades estratégicas. Bom, gente, a Alemanha, que vem sofrendo internamente pressões, inclusive jurídicas, sobre a venda de armas para Israel, chama atenção para um movimento europeu que aponta para sanções contra o Irã. A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, disse que há vários países europeus que estão pensando se devem estender um regime de sanções já existente da União Europeia contra o Irã, que foca especificamente na produção de drones. Baerbock já tinha trabalhado com a França e outros parceiros da União Europeia no fim do ano passado para tentar estender essas sanções. Veja só o que ela disse. Espero que agora possamos finalmente dar esse passo junto com a União Europeia. Está programada uma reunião virtual dos ministros das Relações Exteriores do bloco para discutir as tensões no Oriente Médio nesta terça-feira. Enquanto isso, o chefe do exército de Israel falou que o país vai responder ao ataque de mísseis e drones do Irã. Esse ataque, como vocês sabem, foi uma retaliação do Irã depois que Israel, embora não tenha assumido, atacou o consulado iraniano em Damasco em 1º de abril,
que resultou na morte de membros da Guarda Revolucionária Islâmica, incluindo 2 generais. E quais são as opções de Israel para revidar o Irã? Bom, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e seu gabinete de guerra estão considerando que ações devem tomar após o ataque do Irã. Vamos ver quais seriam essas opções. Bom, Israel poderia responder com ataques aéreos, já que as defesas iranianas são consideradas menos desenvolvidas do que o sistema sofisticado que Israel e seus aliados utilizaram no sábado à noite. Um ataque desses poderia atingir instalações estratégicas, incluindo bases da Guarda Revolucionária ou instalações de pesquisa nuclear. Mas sabemos o que isso significa, né? Uma escalada de fato, o que ninguém quer, e isso poderia constranger os aliados diante de um novo ataque do Irã, dessa vez sem aviso prévio. Os custos políticos para Netanyahu poderiam ser grandes. Imagine se o volume de mísseis e drones iranianos, somado ao de seus proxies, sobrecarregasse o Iron Dome. Fatalmente resultaria na morte de civis israelenses. O dia seguinte seria imprevisível. Bom, mas há outras possibilidades mais cirúrgicas e discretas. Acredita-se que Israel já realizou várias operações clandestinas dentro do Irã, incluindo o assassinato de vários de seus principais cientistas nucleares. Essas ações poderiam ocorrer tanto dentro quanto fora do Irã e poderiam ser avaliadas como retaliações, ou seja, satisfazendo o gosto das crianças que precisam falar "eu bati por último". Mas também há outras opções, graves, no entanto menos espetaculosas, os chamados cyberataques. Muitos cyberataques do Irã foram lançados ao longo dos anos em infraestruturas, variando de postos de gasolina a instalações industriais e nucleares. Ataques como esses poderiam interferir em áreas altamente visíveis, como produção de energia ou serviços de voo. Bom, gente, torçamos para que os adultos da sala usem o bom senso e voltem a conversar, negociar, discutir, formas pacíficas que os adultos civilizados e inteligentes alcançaram depois de milênios de uso da desinteligência como a única forma de resolver suas controvérsias. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.